O Superman é um dos personagens mais icônicos e duradouros da cultura pop, e há muitas curiosidades fascinantes sobre sua história. Comemoramos recentemente o aniversário de 83 anos desde a primeira aparição do herói nas páginas da revista Action Comics, em 18 de abril de 1938. Então nós reunimos as 10 curiosidades mais interessantes e surpreendentes sobre o Super-Homem, desde fatos sobre sua origem até segredos por trás de suas habilidades incríveis. Então, se você quer descobrir coisas que você provavelmente nunca soube sobre o Homem de Aço, continue assistindo. Mas antes, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder nenhum dos nossos vídeos. Deixado claro, vamos às 10 curiosidades sobre o Superman. Em 10º lugar, foi criado por judeus. A história por trás da criação do Superman é tão fascinante quanto o próprio personagem. Tudo começou em 1933, quando Jerry Siegel e Joe Shuster, dois jovens aspirantes a escritores e artistas de quadrinhos de Cleveland, começaram a trabalhar em uma ideia que mudaria para sempre o mundo dos super-heróis. Jerry Siegel e Joe Shuster, os criadores do Superman, foram influenciados por sua própria cultura e experiências pessoais ao criar o personagem. Ambos eram filhos de imigrantes judeus, e cresceram em um bairro multicultural de Cleveland, Ohio, onde testemunharam o racismo e a discriminação de primeira mão. Essas experiências se refletiram no personagem do Superman, que foi concebido como um forasteiro, que vem de um lugar diferente e luta contra a injustiça e a opressão. Além disso, a dupla foi influenciada pela ficção científica e pela literatura pulp da época, incluindo as histórias de Edgar Rice Burroughs e as aventuras de Buck Rogers e Flash Gordon. Outra inspiração-chave para o Superman foi o sonho de Jerry Siegel de poder voar. Segundo relatos, ele teve um sonho em que conseguia voar e usou essa ideia como base para o personagem do Superman. De fato, muitos elementos do mito do Superman, incluindo sua capa, seu uniforme e sua habilidade de voar, foram inspirados pela moda estética da era da Art Deco, que era popular na época em que o personagem foi criado. 9º lugar. A DC rejeitou o personagem. Dá pra acreditar que o maior herói da editora foi rejeitado por ela. A DC Comics, editora responsável pelas histórias em quadrinhos do Superman, rejeitou o personagem algumas vezes antes de finalmente publicá-lo em 1938 na revista Action Comics, número 1. Em 1933, os criadores do Superman, Jerry Siegel e Joe Shuster, apresentaram a história do personagem pela primeira vez para a DC Comics, que na época era conhecida como National Allied Publications. No entanto, a empresa rejeitou a ideia. Os criadores continuaram a aprimorar o conceito do Superman, e em 1934 apresentaram novamente o personagem à DC Comics. Desta vez, a empresa mostrou interesse, mas pediu que os criadores fizessem uma série de alterações no personagem e na história. Siegel e Shuster concordaram e fizeram as mudanças solicitadas, mas a DC Comics acabou rejeitando o Superman mais uma vez. Em 1935, Siegel e Shuster finalmente conseguiram um acordo com a DC Comics para publicar o personagem em uma revista em quadrinhos. No entanto, a DC Comics exigiu que os criadores renunciassem a todos os direitos sobre o Superman e que recebessem apenas uma taxa fixa pelo trabalho. Siegel e Shuster aceitaram as condições da DC Comics e o Superman foi finalmente publicado em Action Comics, número 1 em 1938, se tornando um sucesso imediato. No entanto, com o passar do tempo, Siegel e Shuster lutaram para receber os créditos e royalties que achavam que mereciam pelo personagem que criaram. Em 1947, eles entraram com um processo contra a DC Comics, que foi resolvido fora dos tribunais em 1948 com um acordo que lhes deu um pagamento único e uma pensão vitalícia. No entanto, o acordo não resolveu completamente a disputa, e Siegel e Shuster continuaram a lutar por reconhecimento e remuneração pelos seus trabalhos. 8º lugar. Ele já levantou o Mjolnir. Nas histórias em quadrinhos, a Marvel e a DC já se uniram algumas vezes em crossovers épicos, e um dos mais memoráveis aconteceu durante a batalha contra Krona. Essa história aconteceu na minissérie em 4 edições intitulada JLA Avengers, publicada em 2003 e 2004. A minissérie foi escrita por Kurt Busiek, com arte de George Pérez, e foi uma colaboração entre a Marvel Comics e a DC Comics. A história envolveu os heróis mais poderosos de ambas as editoras, incluindo a Liga da Justiça da DC e os Vingadores da Marvel,
em uma batalha épica que ameaçava a existência de ambos os universos. Na história, os Vingadores e a Liga da Justiça uniram forças para salvar seus universos. Nessa ocasião, um dos momentos mais surpreendentes ocorreu quando Superman empunhou o lendário martelo de Thor, o Mjolnir. Embora o levantamento do martelo seja um feito reservado apenas aos mais dignos dos heróis da Marvel, as regras foram alteradas para permitir que o Superman levantasse o martelo, uma vez que se tratava de um crossover especial entre as duas editoras. O fato de que ele conseguiu empunhá-lo temporariamente é um testemunho de sua enorme força e caráter exemplar. Além disso, o Superman também foi visto portando o escudo do Capitão América durante a batalha, o que prova ainda mais a sua capacidade de liderança e habilidade no combate. Mesmo com toda essa demonstração de poder, o Superman deixou o martelo e o escudo assim que a batalha terminou, sabendo que esses artefatos pertencem aos seus respectivos donos. Apesar de ter sido uma exceção à regra, o fato do Superman ter conseguido levantar o Mjolnir é uma prova incontestável de sua dignidade e honra como herói. Entre os personagens da DC, ele é frequentemente considerado o mais nobre e incorruptível, e a sua capacidade de manter os seus valores morais intactos, mesmo em situações difíceis, é um exemplo para todos. 7º lugar. Já foi arauto do Galactus. Em outro crossover entre Marvel e DC, o Superman se tornou o arauto do Devorador de Mundos da Marvel. Em 1996, quando a Marvel e a DC se uniram para publicar a minissérie intitulada Superman e Fantastic Four. Na história, o Superman e o Quarteto Fantástico precisam unir forças para enfrentar uma ameaça cósmica, o Devorador de Mundos, Galactus. Durante a batalha, o herói kryptoniano acaba sendo escolhido pelo próprio Galactus para se tornar o seu novo arauto. O papel de arauto de Galactus é um dos mais temidos e respeitados do universo Marvel, e é geralmente ocupado por personagens poderosos e influentes. O trabalho do arauto é encontrar planetas habitáveis para Galactus devorar, em sua constante busca por energia para sobreviver. Quando o Superman é escolhido para essa tarefa, ele fica em uma posição difícil: aceitar o papel de arauto e trair a sua própria espécie, ou recusar e enfrentar a ira de Galactus. Ao longo da história, o Superman é confrontado por diversos personagens da Marvel, que tentam impedi-lo de cumprir a sua missão. Enquanto isso, o Quarteto Fantástico busca uma maneira de deter Galactus e salvar o Superman. A história é repleta de reviravoltas e momentos emocionantes, e culmina em uma batalha épica entre o Superman e o Devorador de Mundos. Embora tenha sido uma história única e isolada, o crossover entre a Marvel e a DC em Superman e Fantastic Four é um exemplo clássico do que pode acontecer quando dois universos colidem. Os fãs de quadrinhos tiveram a oportunidade de ver o Superman em uma posição incomum e desafiadora, enfrentando não apenas um inimigo poderoso, mas também os heróis da Marvel. A história continua sendo lembrada como um dos grandes momentos da história dos crossovers entre Marvel e DC. 6º lugar. Ele era invencível. De fato, os heróis da era pré-crise eram conhecidos por suas habilidades absurdas e impressionantes. O Superman, em particular, era muitas vezes retratado como sendo quase invencível e capaz de realizar proezas inacreditáveis. Alguns exemplos incluem o episódio em que ele carrega planetas inteiros amarrados em uma corrente, bem como outros feitos como empurrar a Terra para fora de sua órbita, viajar no tempo apenas girando em torno do planeta. Puxou uma estrela branca. Para quem não sabe, são estrelas muito mais pesadas que o próprio Sol, pesam em torno dos octilhões de toneladas. Esse Superman era tão poderoso que nas futuras encarnações do Superman, ele tinha perdido muito dos poderes do pré-crise. Os roteiristas nessa época exageravam muito quando iam dar poder para algum personagem. 5º lugar. Segurou o peso do universo. O Superman é um dos personagens com maior força física dos quadrinhos. Ele já segurou um mini buraco negro, já aguentou o peso da Terra, que é de 5,9 sextilhões de toneladas, durante 5 dias, e ainda afirmou que aquele não era toda a sua força. Mas na história mais recente dele, na HQ edição número 12 de Superman, Man of Tomorrow, ele ergue o peso do universo. Na HQ a fala é peso do mundo, mas Robert Venditti, roteirista da DC, ao ser perguntado no Twitter por um fã se esse mundo era o universo, o mesmo afirmou que sim. 4º lugar. Super vilão. Que o Superman já virou um vilão, isso quase todo mundo já sabe. Tem um monte de versão maligna do personagem, como a versão de Injustiça,
o Lord Superman de Liga da Justiça, o Superboy Prime, Ultraman, entre muitas outras versões. Mas algo que poucos sabem é que o personagem não começou como herói, mas como um vilão que tinha poderes mentais, que queria dominar a Terra. E ele era careca. Terceiro lugar. Sua fraqueza nasceu num rádio. A origem dessa substância é um dos elementos mais icônicos da mitologia do personagem. A história da criação da Kryptonita em um rádio é uma curiosidade interessante no universo do Superman. Essa história foi apresentada originalmente em um episódio do programa de rádio The Adventures of Superman, em 1943, no episódio intitulado The Meteor from Krypton. Um cientista mal-intencionado chamado Professor Ernest Smalley descobre um fragmento de Kryptonita que caiu na Terra e decide usá-lo para derrotar Superman. Ele derrete o fragmento de Kryptonita e o molda em forma de balas de revólver. Em seguida, Smalley coloca as balas de Kryptonita em um revólver e começa a atirar em Superman. As balas de Kryptonita enfraquecem o herói e impedem que ele use seus poderes. Em um confronto final entre Superman e Smalley, o vilão tenta atirar no herói com uma das balas de Kryptonita, mas Superman consegue desviar e a bala acaba acertando um rádio. A partir daí, a Kryptonita começa a irradiar o rádio, tornando uma ameaça para o herói. Essa história foi posteriormente adaptada para os quadrinhos e se tornou parte da mitologia do personagem. Embora a ideia de que a Kryptonita possa ser criada a partir de um fragmento do planeta Krypton ainda seja mais conhecida, a história da Kryptonita em um rádio é uma curiosidade interessante e mostra a criatividade dos roteiristas e produtores de mídia que trabalharam com o personagem ao longo dos anos. Segundo lugar. Ele é imortal. Sim, o Superman é imortal. Um dos poderes que o Sol Amarelo dá ao Superman é a imortalidade. Na edição 1000 da Action Comics, a mesma série em que o Superman estreou nos quadrinhos, é confirmado que o Superman é, de fato, imortal. A história apresentada nesta edição histórica retrata o Superman em seu último dia na Terra, não por causa de sua morte, mas porque mais de 5 bilhões de anos se passaram desde sua chegada, e o Sol cresceu tanto que destruiu o planeta. A humanidade já havia se mudado para outros planetas do universo. O Superman não estava na Terra para salvar o planeta ou lamentar a destruição de seu lar anterior. Ele foi visitar o túmulo de seus pais adotivos Jonathan e Martha Kent, em seu último dia antes da destruição total da Terra. Durante essa visita, descobrimos que Lois Lane e seu filho Jonathan ainda estão vivos, o que significa que o Superman não está sozinho, mesmo após 5 bilhões de anos. É revelado que Lois toma uma fórmula da eternidade constantemente, levantando questões sobre se o Superman e Jonathan também a tomam ou se seus corpos são realmente imortais. Então sim, o Superman é imortal ao tempo. Em primeiro lugar, pegou a própria prima. Sim, o Superman já pegou a própria prima, inclusive, eles tiveram uma filha. Isso é canônico, eu vou explicar essa história direito. Isso aconteceu nos eventos de Crise nas Infinitas Terras. Quando Linda Denvez tentou tomar o lugar da Terra 1 de Kara Zor-El, ela acidentalmente criou uma linha do tempo dividida onde Superman se apaixonou por ela. Os dois se casaram e tiveram uma filha chamada Ariela Kent. Quando o espectro veio para enviar Linda de volta à sua própria realidade paralela, Linda concordou com a condição de que Ariela fosse poupada. O espectro concordou com seus termos e Ariela foi deixada sozinha para vagar pelo universo, e essa nem foi a primeira vez que o Superman já teve um relacionamento com a sua prima. As primeiras histórias entre os dois eram tão erradas, que o Superman considerou, inclusive, levar as coisas com sua prima para outro patamar. Em Action Comics número 289, Kara toma como missão encontrar a melhor esposa possível para seu primo. Depois de falhar e se desculpar com Clark, o herói por sua vez, considera que, se um dia fosse casar, e, naquele momento ele viu sua prima com outros olhos, lhe propondo romance, o Superman não é bobo não. É como dizem, quem ignora buraco é prefeitura. Eu sou safadão. E assim chegamos ao fim dessa lista com 10 curiosidades sobre o Superman. Desde sua criação, até as suas histórias mais bizarras, e se você é fã do Superman, não deixe de celebrar seu aniversário com estilo. Assista a um de seus filmes ou programas de TV favoritos, leia um de seus quadrinhos clássicos ou simplesmente vista a capa vermelha. E lembre-se,
Se você quiser descobrir mais curiosidades sobre o Superman ou qualquer outro personagem, não hesite em perguntar. Esperamos que essas curiosidades tenham aprimorado seu conhecimento sobre o Superman. Até a próxima. Fui!